igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito bom nós podermos parar um pouquinho na nossa semana e pensarmos acerca do que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos acerca de um assunto que entendo eu que não tem sido bem executado pela igreja, que é a exortação. A exortação correta, a exortação bíblica. Eu vejo muitas vezes que irmãos na igreja tentam exortar outros irmãos, mas de maneira errada, de maneira bruta, de maneira talvez considerando o seu entendimento, mas não o da palavra. Eu vejo muitas vezes líderes exortando membros de maneira errada também e causando mais mal para o corpo do que bem. É por isso que hoje eu gostaria de ver o que a palavra diz a respeito disso e ler o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre exortação. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos hoje, versículo 1 e versículo 2. Qual é a verdadeira exortação bíblica, segundo a palavra de Deus? 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu convido os irmãos a lerem comigo. São apenas 2 versículos. Leiamos todos juntos. Diz assim a palavra de Deus. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Pedir pela iluminação de nosso Deus. Senhor Deus, queremos louvá-lo pela sua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos instrua por meio dela. São apenas 2 versículos, mas a tua palavra é profunda e com muitas implicações e aplicações para nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos exorte e nos mude, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses 2 versículos pequenos estão depois de uma pequena parte da carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo chama Timóteo e diz que ele deve ser um bom ministro. Um bom ministro ensinando a palavra de Deus e exortando as pessoas da maneira correta. Isso está no capítulo 4, até o finalzinho. E depois desse capítulo 4, então, Paulo começa uma nova sessão e no início, nos versículos 1 e 2, ainda pensando um pouquinho na sessão passada sobre como ser um bom ministro, ele ensina como que deve ser a exortação correta. E apesar, meus irmãos, desse texto ser escrito primeiramente para Timóteo, eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que a palavra de Deus é para todos. E quando Paulo escreve isso para Timóteo, a vontade dele é que Timóteo leia, aplique, mas que também essa palavra seja lida para toda a igreja. E não só para uma igreja, depois de lida para a igreja de Éfeso, que fosse lida também para as outras igrejas. O que isso quer dizer? Que o que foi escrito aqui não é apenas para Timóteo, mas para toda a igreja de Deus aplicar. Isso significa que tanto eu, como você, como todos os irmãos que nós temos, devem aplicar essa mensagem à sua vida. Como é a exortação bíblica? Esses 2 versículos, esse pequeno texto, tem uma ordem e uma explicação de como nós devemos ou podemos executar essa ordem. A ordem é exortar e o como eu vou explicar mais para frente. Mas a primeira coisa que o texto nos ensina é exorte. Exorta a igreja. Exorta os teus irmãos. Paulo primeiro, é claro, pensa nos ministros. Os ministros deveriam exortar os irmãos. Volta um pouquinho na palavra de vocês aí para o capítulo 4, no versículo 13, onde Paulo mostra qual deve ser a função e a dedicação de Timóteo. Ele escreve o seguinte: Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Quando nós olhamos essas palavras, leitura, exortação e ensino, no texto passado de Timóteo 4,
significa a pregação pública, a leitura que era feita diante de toda a igreja, o ensino que era feito em cima dessa leitura e a exortação, a aplicação para todos da igreja. Isso aqui é parte do ministério da palavra. O ministério da palavra, meus irmãos, ele é muito amplo. Ele contempla ensino, ele contempla a leitura da palavra e ele contempla também a aplicação ou a exortação que vem dessa palavra de Deus. E isso pode acontecer de maneira pública, que é o sermão. Então, nesse momento, durante todos os domingos, algum pastor vem aqui à frente e faz uma exortação pública, uma pregação da palavra. É um ministério público. Mas o ministério da palavra pode ser também privado, no individual, para uma ou duas pessoas. E tem sido compreendido assim durante a história. Eu trouxe apenas uma citação de Calvino, que eu achei bem interessante. Ele escreveu o seguinte: aos pastores, a quem a Escritura algumas vezes chama de anciãos e ministros, seu ofício é proclamar a palavra de Deus, instruir, admoestar, exortar e censurar, tanto em público como privadamente, administrar os sacramentos e ordenanças, correções fraternas, junto com os anciãos e colegas. Meus irmãos, o ministério da palavra, ele é amplo nesse sentido. Deve acontecer tanto publicamente quanto individualmente. E a mesma coisa com relação ao exortar. A exortação deve ser pública no sermão, mas também deve acontecer de maneira particular, de maneira privativa. Isso me leva a um entendimento, meus irmãos. Quando um ministro falha em exortar, ele está falhando também no ministério da palavra. Eu digo isso porque eu creio que muitas vezes existe a exposição da palavra, muitas vezes existe um ensinamento, mas não existe a exortação. Eu vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás eu assisti um vídeo na internet e o senhor estava explicando a palavra de Deus. E eu achei bastante interessante, porque ele trazia dados e informações históricas e ensinava de maneira bastante tranquila e gostosa de ouvir. E aí eu comecei a ouvir e assistir, e aí começou a passar o tempo, eu comecei a sentir falta de alguma coisa. Eu comecei a achar estranho, nossa, mas ele está falando a palavra e ensinando, mas parece que isso não está trazendo aplicação para a minha vida, não está trazendo mudança para mim. E aí depois de algum tempo percebi, ao chegar ao final do vídeo, que na verdade ele não era um pregador da palavra, alguém que ministrava a palavra, mas ele era um professor e que na verdade nem na palavra cria. E aí eu entendi, não, realmente, ele não está fazendo o ministério da palavra. Ele está apenas ensinando o que ele acha que esse livro, que para ele não tem poder nenhum, diz. Mas nós não podemos fazer assim. O ministério da palavra deve conter a exortação, a aplicação da palavra. Isso é uma ordem da parte de Paulo. É necessário que assim seja. E quando eu vejo que é uma ordem, eu entendo que é porque às vezes é difícil fazer isso. Meus irmãos, a exortação é um dos papéis mais importantes de um ministro, de um presbítero, de um pastor, de liderança, mas é também possivelmente um dos mais difíceis. É muito difícil exortar irmãos. É muito difícil porque nós amamos os irmãos. E muitas vezes existe de fato um medo de o irmão ficar chateado, ficar triste. É difícil nós exortarmos aqueles que nós amamos nesse sentido. E isso não acontece apenas conosco hoje. Eu lembro, por exemplo, de um dos exemplos mais claros de exortação da palavra de Deus. Isso aconteceu há muitos anos atrás com Davi, o rei, e Natã, o profeta. Davi havia cometido um pecado terrível. Ele havia cometido adultério, com mentira, com assassinato. Um pecado terrível. E ele não reconhecia isso. Vivia como se nada tivesse acontecendo. E eu fico pensando aqui, imaginando como que devia estar Natã nessa época. Porque Natã sabia que havia acontecido. Não sei se Deus havia revelado ou ele ficou sabendo de outra maneira. Mas quando ele fica sabendo disso, ele deve ir
e exortar a Davi. E eu imagino se ele não sentiu medo nessa hora. Ele era um profeta e deveria exortar a um rei. O rei Davi, poderoso, guerreiro, que havia matado tantas pessoas e que havia matado um homem agora de maneira iníqua. Será que ele não mataria ele também? Ainda assim, Natã, na dificuldade dele, ele vai e exorta a Davi. Ele faz de uma maneira que possivelmente muitos de nós não faria. Ele vai de uma maneira muito sábia, expõe a situação para o rei Davi sem que o rei Davi perceba, e o próprio rei Davi profere julgamento contra ele mesmo. E a exortação está feita. Graças a Deus que deu tudo certo. Mas se ele chegasse da maneira errada, se ele falasse uma palavra um pouco fora de lugar, será que a exortação teria tido esse efeito? Certamente, Natã temeu pela vida dele. E eu penso que hoje talvez nós não temamos em perder nossa vida, mas nós tememos em perder pessoas. Nós tememos perder pessoas que nós amamos, porque ninguém de fato gosta de ser exortado e ninguém de fato gosta de exortar pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, sermões, se você abrir na internet, você vai começar a procurar sermões e você vai encontrar pregações, muitas, que falam que você é uma pessoa muito boa, que você é muito amado por Deus, que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai te dar isso, saúde, que Deus vai te dar finanças, que Deus vai suprir tudo na sua vida, que você é o centro de Deus. Você vai ver todo tipo de coisa na internet, de pregações sendo pregadas hoje. E algumas delas há exortação, mas muitas delas não há. Isso porque eu creio que existe um medo que habita em muitos ministros da palavra, que é o medo de pregar algo que incomode, que faça com que a pessoa se sinta mal. É por isso que nessas horas eu lembro de Jesus Cristo. Abra a palavra de Deus em João 6. João, capítulo 6. Esse texto é um dos mais interessantes nesse sentido, porque, diferentemente de muitos pastores, pregadores, Jesus não tinha medo de pessoas se magoarem e deixarem de segui-lo. João 6, Jesus estava pregando e ele explicava como que apenas aqueles que fossem dele, que crescem nele, que comessem o pão da vida, que estivessem com ele seriam salvos e muitos outros estariam perdidos. Ele estava pregando a salvação apenas àqueles que seguissem. Os que não seguissem estariam perdidos. E aí é interessante porque no versículo 60, veja aí, João 6, versículo 60, está escrito o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Acharam duro o discurso de Jesus. Mas o mais interessante é o que Jesus fez. João capítulo 6, versículo 66 até o 71. Veja o que aconteceu. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Olha como que Jesus fez. Algumas pessoas se retiraram. E ele não estava tão preocupado com isso, porque ele sabia que há pessoas que de fato não vão ficar ouvindo a palavra de Deus. Mas ele faz mais do que isso, ele fala: e vocês? Vocês vão ficar também ou vocês vão sair? O que vocês vão fazer? As palavras vão ser duras, elas vão continuar sendo assim. Vocês vão ficar ou vocês vão sair, mas façam a escolha de vocês. A palavra não vai mudar. É muito interessante porque Jesus continuou pregando a palavra que deveria ser pregada. No versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12?
Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, Jesus mostra que uma pregação muitas vezes é dura de ser ouvida. E ele não alivia nas palavras que são da vida eterna. É assim que deve ser. E ele continua pregando e ele fala ainda que um deles é o diabo. Eu imagino como que isso caiu na mente dos discípulos que estavam ali. Já achavam dura a pregação. E agora no final o mestre ainda fala que um deles era o que havia de traí-lo, era um diabo. Meus irmãos, a exortação muitas vezes é dura e é difícil. Mas ela deve ser feita. Porque a exortação cumpre a vontade de Deus. Gálatas 1, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, a vontade de Deus é que, de fato, a exortação ocorra. A palavra de Deus seja pregada de modo que fale contra atitudes de pessoas que estão na igreja. E quando isso acontece, é possível que nós tenhamos algum tipo de obstáculo. Ainda assim, nós devemos continuar exortando, porque ao invés de agradar homens, nós desejamos agradar a Deus. A exortação é algo necessário para a vida na igreja. Sem a exortação, a verdade é que a igreja toda caminharia para longe de Deus. Mas Deus coloca a exortação dentro da igreja para que nós mutuamente nos ajudemos nisso. Veja o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Volta um pouquinho a palavra de vocês. A exortação é extremamente necessária, meus irmãos, porque o desejo de Deus é que todas as pessoas, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que as pessoas sejam santas, como diz esse versículo que nós lemos agora. O desejo de Deus é que o seu povo todo alcance uma santidade que vem dele. O problema é que todos nós somos pecadores. A palavra deixa muito claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós conhecemos o nosso coração, todos nós conhecemos as nossas atitudes e sabemos que se formos deixados à nossa própria vontade, nós estaremos cada vez mais longe de Deus. Você conhece a si mesmo. Você sabe que você precisa de Deus para ser santo. E Deus deixou algo para nós, para nos santificar. A palavra dele. Avance um pouquinho no texto de vocês para 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Na segunda carta que Paulo envia para Timóteo, ele explica isso. A importância da palavra. Ele fala sobre as sagradas letras, lá no versículo 15, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus que Ele deixou para nós, que Ele usa para nossa santificação. É por isso que o próprio Jesus fala, Deus, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. João 17:17. Meus irmãos, a vontade de Deus é que os homens sejam santos, mas para isso é necessária a palavra de Deus. E a palavra não somente ensinada, mas aplicada à vida. E muitas vezes é necessário que isso não aconteça apenas de púlpito, mas individualmente. E isso não é possível apenas ao pastor fazer. Toda a igreja deve se engajar para realizar isso. Na verdade, o chamado de Paulo aqui é para os ministros, e há claramente uma aplicação para os ministros. Ministro, pastor, presbítero, diácono, líder.
Se você é alguém colocado num cargo de liderança, exorte. Exorte os seus irmãos. E faça isso custando o que custar. Talvez custe alguma amizade. Talvez custe pessoas que não vão estar mais tão próximos de você, porque não gostam de ouvir a verdade da Escritura. Mas você vai estar cumprindo a vontade de Deus e cumprindo o ministério da palavra. Mas isso também diz respeito a nós como igreja. Eu tenho uma aplicação parcial para a igreja. Meus irmãos, exortem um ao outro. Exortem aos seus irmãos. Isso é uma orientação que não apenas aqui em Timóteo nós temos, mas em outros textos também. Eu queria abrir um deles com vocês, Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 12. O autor de Hebreus, no capítulo 3, versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Meus irmãos, o pecado é poderosíssimo e ele engana. E ele engana a ponto de fazer com que pessoas que estão na igreja e acham que estão andando no caminho e que são crentes, comecem a pecar. De maneira, às vezes, pequena, a visão deles. E então esse pecado começa a aumentar na vida dessas pessoas. E essas pessoas começam a pecar mais, e se afundar no pecado, a ponto de daqui a pouco terem o coração endurecidos, e não perceberem mais que estão em pecado. Isso acontece muitas vezes. Vocês ficariam surpresos com o tanto de pessoas que nós atendemos que se afundam em pecados, mesmo estando na igreja. E isso acontece muitas vezes porque falha a igreja em exortar. Porque a igreja prefere passar a mão na cabeça e continuar com uma amizade proforme do que mostrar a verdade e de verdade amar essa pessoa. Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6, está escrito: Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A igreja precisa exortar os seus irmãos, de modo que nós os protejamos de caírem em pecados cada vez maiores e de sofrerem consequências cada vez piores. Essa é uma função nossa, não só dos pastores, presbíteros, ministros, mas também de cada irmão da igreja. Todos devem se exortar. Isso também porque nós somos uma família. Se vocês notaram, os dois versículos que nós lemos no início, versículo 1 e 2 do capítulo 5 de 1 Timóteo, fala que a exortação deve acontecer como em uma família. Existem o pai, existe a mãe, existe o irmão, existe a irmã. E um pouquinho antes, na carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ele fala que nós somos a casa de Deus. E nós lemos um texto no início desse culto que fala que nós somos uma unidade e existe um Deus e Pai de todos. A palavra é muito clara quando mostra que nós somos uma família, e de verdade uma família. E como uma família, nós nos preocupamos uns com os outros. Ou precisamos fazer isso. É a nossa função. Eu imagino, por exemplo, o pai. Que pai, meus irmãos, que se alegra quando um filho está infringindo a lei? Será que um pai ficaria calado quando um filho começa a se enfiar cada vez mais no mundo de drogas e de crime? Eu fico pensando, uma mãe, será que uma mãe fica feliz quando a filha começa a se envolver com alguém que é de má índole, sabida por todos? Ou será que ela exorta e mostra, filha, não é por aí, filho, não é esse o caminho? A exortação precisa acontecer, como acontece na família de sangue.
deve acontecer também na igreja. Uma aplicação parcial desse texto para a igreja é: exorte seus irmãos. Mas tem uma outra aplicação parcial que eu gostaria que nós entendêssemos. Meus irmãos, haverá exortação. E se haverá exortação, a aplicação desse texto para você também é: aceite a exortação. Paulo acabou de escrever aqui, meus irmãos, que idosos, idosas, moços, moças, todo tipo de pessoa que está dentro da igreja é passível de ser exortado. Quer dizer que todo tipo de gente que está na igreja é pecador. E todo tipo de gente que está na igreja, isso inclui você, pode eventualmente se achar em pecado. E quando isso acontecer, pela graça de Deus, alguém irá falar. E quando este alguém falar, a exortação aqui é a seguinte: aceite. Aceite quando alguém exortá-lo e mostrar que o teu caminho está errado. Quando algum irmão te exortar, quando algum oficial, quando o conselho, quando o pastor, aceite a exortação. Porque é o modo que Deus escolheu para que você continue com a vida nos caminhos dele. Ele colocou pessoas ao seu redor, que é a igreja, é a comunidade, a comunhão dos santos, que se ajuda para andar nos caminhos de Deus. Há muita gente que não aceita a exortação, meus irmãos. Muita. Muita gente que continua dura, apesar de muitas exortações. E há exortação e não aceita, e há exortação e não aceita. Essas pessoas vão curtir muito sofrimento ainda nesse mundo, até que sejam quebrantados. Existe um versículo que, primeira vez que eu li, me assustou muito, e continua me assustando. Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Abram aí, vamos ler juntos. Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Leiamos juntos, meus irmãos. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Esse texto, quando eu li a primeira vez, eu comecei a pensar, então aqui tem uma pessoa que é repreendida várias vezes, e ela continua com a cerviz dura, ela continua ereta e não se curva, não aceita essa exortação. A palavra diz que ela será quebrantada de repente sem que haja cura. Para mim é um versículo muito sério, que mostra que se nós somos exortados, nós devemos aceitar. E devemos mudar de vida. Se nós continuarmos no mesmo pecado, sem aceitar a repreensão que vem de Deus por meio de irmãos, nós iremos ser eventualmente quebrantados, de repente, sem que você perceba, e sem que haja cura. Tenhamos atenção, meus irmãos, na exortação, quando exortarmos e quando recebermos essa exortação. Bom, mas Paulo explica aqui duas coisas. A primeira delas é a ordem, exorte. A segunda delas é o como. E o texto mostra muito claramente. É como uma família. Ele diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Meus irmãos, se vocês perceberem, tudo o que Paulo está falando aqui está embasado no fato de que nós somos família. Como eu já falei, nós somos a família de Deus, comprados pelo sangue de Cristo. Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, tem um dos textos muito interessantes com relação a isso, onde pessoas estão reunidas junto com Jesus, e Jesus está explanando alguma coisa, e então a família dele de sangue chega. Mas Jesus está no meio de outras pessoas. Então avisam: Senhor, a sua família está aqui. Na expectativa, talvez, de Jesus deixar as pessoas, a família entrar e ficar mais próxima. E então as palavras de Jesus são muito interessantes. No versículo 33 de Marcos 3, ele fala: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.
A palavra mostra que nós somos irmãos em Cristo e que nós todos somos relacionados nessa mesma família da fé. E se nós estamos nessa família da fé, significa que nós devemos nos tratar dessa maneira. Se você quer saber como que você deve tratar as pessoas da igreja, então se lembre que você deve tratá-las como você trata a sua família. As mulheres idosas, você trate com respeito, com amor, como trata a sua mãe, ou deveria. Aos homens idosos, trate como você trata seu pai. Aos moços como irmãos e às moças como irmãs. Esse é o modo, é o paradigma de relacionamento que Paulo dá para que a igreja se comporte entre eles, nos relacionamentos. E é claro, como eu disse, deveria ser assim. As nossas casas deveria ser um paradigma para nós nos comportarmos na igreja. O problema é que muitas vezes em casa nós também não prestamos. Muitas vezes em casa nós não tratamos os pais como deveríamos, as mães, não tratamos os irmãos, nem as irmãs como deveria ser, como nós sabemos que a palavra manda. Se esse é o caso, a palavra para você é: mude. Não transforme a igreja como a tua casa, que você não está vivendo bem, mas mude tanto a tua casa como a igreja. E trate as pessoas como você deve, como a palavra diz. Nós temos de tratar os irmãos como a nossa própria família. E Paulo explica isso. Ele começa falando que não pode ter violência. Veja que ele fala: não repreendas ao idoso. A palavra repreender aqui, ela tem a mesma raiz no grego da palavra violento. Ou seja, a ideia é: Timóteo, não repreendas com brutalidade, com violência ao homem idoso. Algumas outras versões, você pode ter aí talvez, fala o seguinte: não repreendas asperamente. É a mesma ideia. A repreensão, a exortação e o tratamento que nós temos com as pessoas não pode ser de maneira violenta. E a palavra é muito clara quando fala sobre isso. Novamente aí no texto de Timóteo, um pouquinho para frente, no capítulo 4, versículo 2, Paulo fala assim para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26, a mesma ideia. Fala que... Abra essa palavra aí que essa é interessante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. Quando Paulo fala para Timóteo como ele deve ser, como ministro de Deus, ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Meus irmãos, um servo de Deus, ele deve ser inimigo de contendas. Essa não é uma marca boa de um ministro. Um ministro não pode ser alguém violento ou alguém que vive a contender, alguém que briga muito, alguém que exorta com brutalidade, alguém que repreende o tempo todo. Isso não parece ser uma marca boa de um ministro. Mesmo porque, quando Paulo fala sobre as marcas de um presbítero, ele diz que ele não deve ser violento, porém cordato, inimigo de contendas. Meus irmãos, a violência não é a marca de um bom ministro, assim como também não é a marca de um bom cristão. Jesus, dado momento, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nós devemos ser como Jesus. A mansidão, a humildade, a serenidade, a brandura, essas devem ser as marcas de um bom cristão. Não é necessário que haja violência para que haja exortação.
A exortação pode ocorrer sem gritaria, sem violência, sem falar ofensivo. Tudo isso é desnecessário. O importante é que a palavra seja exposta e que a pessoa compreenda que ela está vivendo de maneira errada. Qualquer pessoa que age de maneira diferente não está cumprindo o que Paulo institui como uma boa exortação. Ele continua. Além de não ter violência, ele começa a falar. Os idosos devem ser tratados como a pais. A palavra idoso aqui é a mesma de presbítero. Nós traduzimos ou presbítero ou idoso dependendo do contexto. Esse contexto aqui parece ser idoso, porque ele fala para idosos e depois idosas, jovens e depois moças. Então você pode ver que ele fala sobre idade. Então ele fala aqui para os idosos devem ser tratados como a pais. Não de qualquer maneira, mas com toda a honra. Os irmãos lembram que nos 10 mandamentos, um dos mandamentos, o 5º, diz que nós devemos honrar o pai e a mãe. E o entendimento reformado, pelo menos o de Westminster, é que isso se expande para além da casa, para além de apenas pai e mãe. Eu trouxe a pergunta 124 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Preste atenção. O que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? E eles explicam. As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Ou seja, a nossa honra é devida a todo aquele que é mais velho do que nós. Provérbios 20, versículo 29. Para você que já está chegando numa certa idade e está ficando triste, leia esse texto. Provérbios 20, 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs. O fato de você chegar a uma certa idade não significa que é algo ruim, é algo bom. Existe beleza nisso, existe honra nisso. E a igreja deve mostrar essa honra. E isso também quando acontece a exortação. A exortação deve acontecer aos mais velhos com muita honra, mesmo porque isso aumenta a aceitação. Imagine você, na época de Davi, se Natã chegasse até Davi e falasse assim, para Davi que estava num cargo acima do dele, ele pelo menos na questão civil, e falasse para Davi, Davi, você é um assassino, mentiroso e adúltero. Qual será que seria a resposta de Davi? Será que ele seria manso como ele foi? Ou será que ele talvez agiria de maneira um pouco mais violenta pelas palavras que estavam sendo ditas? Natã foi muito sábio. Tratou Davi como o rei que Davi era, com a honra que Davi merecia. E Davi então compreendeu. Quando nós tratamos os mais velhos sem honra, sem respeito, os mais velhos muitas vezes se fecham, e mesmo que a exortação esteja correta, não será aceita. É necessário que a exortação aos mais velhos seja feita com honra. As idosas como as mães, a mesma ideia do 5º mandamento, honra. E meus irmãos, aqui eu vejo uma das coisas mais bonitas que acontece na igreja. Eu vejo que a igreja muitas vezes se comporta de fato como uma família. Mas eu vejo isso muito forte nas mulheres mais velhas e nos mais jovens. Porque eu vejo que muitas vezes jovens que não têm pais, ou que não têm pais na igreja, encontram em senhoras mais velhas da igreja uma mãe. E eu vejo isso acontecendo em muitos casos. Não são apenas 2 ou 3 casos dessa igreja, são muitos. Eu mesmo, há um tempo atrás, ouvi o seguinte de uma das senhoras dessa igreja. Ela falou assim, olha, o senhor é meu pastor, mas eu te considero como um filho. Falei, tá bom, graças a Deus, eu sou mesmo. Eu sou as duas coisas. Na família da fé eu sou um filho. E pela graça de Deus também sou um pastor. E esse respeito deve existir.
E esse amor por parte das mulheres aos mais jovens deve existir, e dos mais jovens às mulheres mais velhas também deve existir. Isso aconteceu com Paulo. Eu não lembrava disso, mas quando eu me lembrei eu achei muito interessante. Romanos 16, versículo 13. Abra aí, Romanos 16, versículo 13. Paulo fala o seguinte aos romanos, nas saudações finais. Ele fala: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O próprio apóstolo Paulo reconhecia que uma das mulheres da igreja o acolhera como uma própria mãe. E essa é uma das verdades que acontece na igreja e deve acontecer. É por isso que a exortação feita a mulheres mais velhas não pode ser como nós exortamos ao irmão ou a uma pessoa qualquer. Deve ser com honra e com respeito. E ele termina depois falando sobre os moços que devem ser exortados como irmãos e as moças como irmãs. A ideia dos jovens aqui, daqueles que têm a mesma idade, Timóteo era homem, então os seus irmãos. A palavra aqui talvez, para nos ajudar, seja humildade. Quando nós exortamos pessoas que são da nossa mesma idade e sexo, uma coisa importante é que nós compreendamos que nós não estamos em uma posição de superioridade dessa pessoa. O que acontece muitas vezes e que é errado é que pessoas que às vezes percebem o pecado no outro, vão até esse outro de maneira com uma certa soberba, apontam o pecado. Mas quando isso acontece, meus irmãos, certamente o outro não vai aceitar bem, certamente o outro vai se sentir mal com isso, e certamente nós não estaremos cumprindo a vontade de Deus. Nós precisamos compreender que nós todos somos pecadores, somos pequenos, estamos na mesma categoria de homens caídos. A única diferença talvez seja a tua função na igreja ou o tanto de graça que Deus usou na tua vida. Tenha certeza que se não fosse a graça de Deus, você estaria no mesmo pecado que teu irmão está. É por isso que nós não podemos ter soberba ou acharmos que estamos acima quando nós exortamos ao nosso irmão. Matthew Henry foi um grande teólogo e escritor. Ele escreveu o seguinte: é necessário uma grande porção de humildade no reprovar aqueles que merecem reprovação. E isso falando sobre as pessoas de mesma idade. A soberba é aquilo que nós temos de tomar cuidado. E isso talvez explique um pouco o porquê que Paulo, um pouquinho antes, falou que para alguém ser um presbítero, não pode ser neófito. Não pode ser alguém novo na fé. Não pode ser alguém muito novo, porque essa pessoa nova talvez ainda não compreenda o quão pecadora ela é e o quão carente da graça de Deus ela é. E talvez ela sinta que ela esteja em uma posição acima do que o irmão que ela está exortando. Humildade. E com as moças, Paulo traz uma palavra a mais. É interessante porque quando Paulo fala para Timóteo exortar moças, ele não fala apenas que é como irmãs, mas ele coloca um adjetivo a mais. Ele coloca uma característica, com toda a pureza. Qual que é o motivo disso? Eu entendo, meus irmãos, e muitos comentaristas também, que Paulo faz isso, dada a gravidade da situação. Como eu disse, a exortação pode ser pública, como Paulo havia falado, mas também privada. E uma das dificuldades e que causa muito problema é quando um homem exorta ou aconselha uma mulher sozinha. E esse tipo de coisa causa problemas em diversos âmbitos. E não são poucos os homens que caíram por causa disso. E mulheres também, é claro. São muitos casos. É por isso que Paulo, então, dá esse alerta, esse cuidado. Um comentarista, George Knight, ele escreveu que Paulo dá essa palavra especial de cuidado
para situações em que um ministro homem é chamado a lidar pessoalmente e privativamente com uma moça jovem. Porque existe perigo nisso. O Matthew Henry, que eu já falei antes, ele escreveu que se Timóteo, e olha que interessante, se Timóteo, que é um homem tão mortificado para esse mundo, e para a carne, e para as luxúrias dele, se ele teve a necessidade de tal precaução como esta, quanto mais nós. Meus irmãos, é necessário todo o cuidado nas tratativas na igreja com o sexo oposto. Porque é muito fácil que pessoas cedam à carne. E quando isso acontece, é a queda de ambos. Quando há exortação entre homens e mulheres de mesma idade, jovens ou até mais velhos, é importante que isso aconteça não só entre os dois, mas que haja outras pessoas junto. Se houver algum tipo de exortação ou de algum tipo de conversa, aconselhamento nesse sentido, que sempre haja outras pessoas por perto, para não dar ocasião ao diabo e para que as pessoas não caiam. Meus irmãos, Paulo é muito claro no ensinamento dele. Em uma palavra, em uma frase, exorte a igreja como você exorta a sua família. É isso que ele está ensinando. E eu queria concluir com vocês pensando em algumas aplicações e depois duas maneiras que a gente pode implementar isso praticamente. Preste atenção, meus irmãos. 5 aplicações claras para nós. Primeira, ministros, exortem a igreja. Essa é a sua função. É para isso que Deus te chamou. E é necessário que você faça isso ou o teu ministério não é completo. A exortação pública e a exortação privada. Por mais que seja difícil, é por meio disso que Deus trabalha. Não só os ministros, mas também a igreja. Segunda aplicação para nós. Igreja, exorte um ao outro. Exorte o seu irmão, porque é a tua família. Não apenas os ministros devem fazer isso, mas todos nós devemos exortar uns aos outros. Isso porque nós amamos uns aos outros. E nós queremos o melhor do outro. Nós não queremos que nosso irmão que nós amamos se afunde em pecado, mas que ele se arrependa e volte aos caminhos de Deus. Terceiro, igreja, se você for exortado, aceite a exortação. Não permita que o teu orgulho te impeça de ter comunhão com Deus. Não permita que teu orgulho faça com que você continue na prática do pecado. Quarta aplicação. Nós somos uma família, como já foi bem explicado por Paulo em toda a carta de Timóteo. E nós precisamos nos tratar assim. Tratar aos idosos como a pais, com honra, com respeito. As idosas como a mães, com honra, respeito, com amor. Aos moços e às moças, como a irmãos e a irmãs. E isso significa, como quinta aplicação, que nós temos de dar honra aos mais velhos e temos de ter humildade e pureza quando nós tratamos com os outros. Honra, humildade e pureza. Essas 3 coisas devem estar no nosso relacionamento diário com os irmãos da igreja. E eu queria pensar em 2 maneiras de nós aplicarmos isso, que na verdade é uma, dividida em 2. Você ouviu o que Paulo explicou para Timóteo e também para você. A minha palavra final para você nessa noite é: se você conhece alguém que está em pecado, e você sabe que essa pessoa está longe de Deus, e talvez outras pessoas não saibam, apenas você, talvez seja a hora de você orar, meditar no que a palavra diz e ir até essa pessoa. Ore, medite, fale com Deus, Senhor, me ajuda, e vai. Conversa com essa pessoa com humildade, com amor, com respeito, com honra, e explica, mostra na palavra de Deus. Talvez a pessoa aceite, talvez não. De qualquer maneira, você vai ter feito a vontade de Deus. Faça isso, para que a igreja, o povo de Deus, continue em santidade. E a segunda palavra é: se alguém fizer isso com você e te exortar,
você está ouvindo essa palavra também. Aceite a exortação. Se alguém chegar até você e falar, está errado, aceita, está errado. Veja o que a palavra diz. Peça ajuda. Ore com essa pessoa e mude os teus caminhos. Tudo isso para que você glorifique a Deus e para que você tenha uma vida diferente. E não curta tanto o sofrimento do pecado, mas possa usufruir da graça do Senhor. Meus irmãos, que Deus possa trabalhar em nossas vidas e nós sejamos, por meio da exortação correta, cada vez mais santos para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós queremos louvá-lo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E queremos agradecê-lo, Pai, pela sua palavra que nos mostra a verdade. Nós queremos rogar a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a cumprirmos nossa função como igreja, de exortarmos uns aos outros e de aceitarmos a exortação uns dos outros, de agirmos uns com os outros com humildade, com respeito, com honra, com pureza, e assim nós sejamos uma igreja cada vez mais pura e santa para Ti. Pedimos a Sua graça sobre nós, pedimos que o Senhor nos ajude e nos capacite. Tudo isso nós rogamos, em nome de Jesus. Amém.